Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Tema geral, Evangelho de João, Palavra, Vida e Edificação. Mensagem de número 10. Lázaro, vem para fora. Leitura da Bíblia, João capítulo 11, versículos de 1 a 46. Nós acabamos de ver no capítulo 10, Jesus sendo um bom pastor. A sua intenção é chegar ao aprisco da lei, que funcionava como a tutela da lei, para conduzir a Cristo quando esse chegasse. E em João 10, Cristo chegou. Então era a hora das ovelhas que estavam dentro do aprisco receberem Jesus, ouvirem a voz do pastor, e o pastor irá conduzi-los para fora do aprisco para achar pastagem. No entanto, ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Os líderes dos judeus e o povo em geral não conseguiram entender o que Jesus falava. E a pressão era tanta, a perseguição era tanta, que quando Jesus curou o cego de nascença do capítulo 9, e no final eles expulsaram o que fora curado. Aí então Jesus deixa claro que ele fez de tudo para que os líderes dos judeus pudessem realmente conhecer que ele era o enviado de Deus para tirar as suas ovelhas do aprisco. Mas não houve jeito. E no final, ele disse que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Versículo 27. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do meu Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Irmãos, ele falava agora, já direcionando para as ovelhas que irão ouvir a sua voz e vão conhecer que esse sim é o verdadeiro pastor que veio para dar vida pelas ovelhas. E a partir desse momento, depois da festa da dedicação, Jesus novamente é interrogado pelos judeus, e no final ele se retirou. No versículo 40, novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. Irmãos, ele saiu do templo. Eles estavam no pórtico de Salomão, como se fosse um foyer do nosso auditório, e Jesus então saiu desse lugar e foi para além do Jordão, que ficava do outro lado do Jordão, do Rio Jordão, né? Então ele desceu de Jerusalém, foi até lá, que era distante de lá. Iam muitos ter com ele, né? E essa retirada de Jesus era muito significativa,
porque ali representava que Jesus fez de tudo para que os judeus pudessem entender a sua missão, recebê-lo como o profeta enviado de Deus e como Cristo, Messias que haveria de vir, mas eles não o receberam. Então, a partir daí, versículo 41, iam muitos ter com ele e diziam: realmente João não fez nenhum sinal, porém tudo quanto disse a respeito deste, que é Jesus, era verdade, e muitos ali creram nele. Então começou a haver um grupo de pessoas que creu no Senhor Jesus. Aí a partir do capítulo 11, irmãos, começa a haver um clima, né, de Jesus realmente procurar essas ovelhas que são dele, essas ovelhas que querem recebê-lo, receber a sua palavra, crer em Jesus para receber a vida eterna, tá? Então ele vai começar a encontrar um outro ambiente a partir do capítulo 11, tá? Capítulo 11, estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Era Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os cabelos. Então preciso explicar primeiramente que Betânia aqui mencionado é diferente de Betânia de João capítulo 1 versículo 28, dê uma olhada, João capítulo 1 28. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. Então, essa Betânia, que é do outro lado do Jordão, fica do lado leste do Rio do Jordão, né? Aquela Betânia é diferente da Betânia onde estava Lázaro, Maria e Marta. Mas Jesus estava nesse lugar da além do Jordão, tá? Ele não estava em Betânia onde estava Lázaro, só para vocês entenderem. Então ele estava distante, não estava em Betânia quando tudo aconteceu, tá? Então estava enfermo Lázaro de Betânia, de aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Essa Betânia, né, ficava é uma aldeia a oeste de Jordão, já bem mais próximo de Jerusalém. Esse lugar ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, então é muito próximo. Ali já é a Judéia, tá? Mas Jesus não estava lá, Jesus estava da além do Jordão, tá? E essa aldeia Betânia fica, né, situada no Monte das Oliveiras, de frente para o planalto do templo, né? Ali ficava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, como já disse. Betânia, esse nome Betânia significa casa de miséria, casa dos pobres, casa da aflição ou casa dos figos. Irmãos, provavelmente este nome indica que Jesus não teve acolhida entre os líderes dos judeus, nem foi bem recebido em Jerusalém entre os eruditos, os conhecedores, os sábios, mas ele encontrou acolhida no meio dos pobres, dos que viviam na miséria, os que viviam na aflição. Irmãos, essa é a igreja. Nós não somos aqueles que são que batem no peito e dizem: eu sou justo, jejuo tantas vezes por semana,
eu pratico boas ações, pratico a lei, mas nós somos mais, por outro lado, como aquele publicano que batia ao peito dizendo: tenha misericórdia de mim, né, o pobre pecador. Então o Senhor veio chamar os pecadores, o Senhor veio chamar aquele enfermo de 38 anos, o Senhor veio curar o cego de nascença. Então todos nós, irmãos, somos aqueles que estavam na miséria, em aflição, ó Senhor Jesus. Assim como, né, em João capítulo 9, é isso, né? Como em Mateus capítulo 9, vocês se lembram? Nós falamos muitas vezes, Mateus capítulo 9. Quem eram aqueles que Jesus se compadecia? Capítulo 9. Bom, primeiramente capítulo 9, versículo 10, que diz assim, eu já li, né, sobre isso. E sucedeu que, estando ele em casa, à mesa, muitos publicanos e pecadores vieram e tomaram lugares com Jesus e seus discípulos. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mas Jesus, ouvindo, disse: os sãos não precisam de médico. Quem acha que está com saúde não precisa de médico, e sim os doentes. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Por isso nós temos aquele hino que diz: um pecador que graça ganhou. Nós não temos nada do que nos orgulhar, nós todos éramos apenas pecadores, mas nós ganhamos misericórdia, ganhamos a graça do Senhor, né? Ó Senhor Jesus. Então, em Mateus capítulo 9 ainda, versículos de 35 em diante, mostra o que estava no coração do nosso Senhor Jesus, que é um coração de misericórdia, de compadecimento, né? Que diz, versículo 35: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Irmãos, o evangelho do reino veio justamente para colocar todas as coisas em ordem. Por que as coisas não estão em ordem? As coisas estão fora, né? Por que tem tantas doenças? Por que tem tanta miséria? É porque não estamos encabeçados em Cristo. Então o evangelho do reino visa encabeçar aqueles que não estavam encabeçados, para o Senhor colocar em ordem a sua casa, a sua pessoa e todas as coisas ao seu redor. Então Jesus veio curar toda sorte de doenças e enfermidades. Quem acha que não tem doença, quem acha que não precisa de cura, não precisa de encabeçamento, então esses não são curados, certo? Versículo 36: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Você vê, a casa da aflição vem daí. Essas pessoas, as multidões, estavam aflitas, estavam exaustas. Irmãos, as pessoas que nós encontramos nas ruas, quando nós saímos para pregar o evangelho, posso orar por você, nós encontramos pessoas aflitas, exaustas. Os nossos comportores, nossos irmãos e irmãs, encontraram não poucas vezes pessoas que estavam para tirar sua vida, não tinham mais sentido, né, de viver, né,
porque estavam desencabeçados, tudo estava dando errado na vida delas. Por isso, irmãos, nós precisamos procurar essas pessoas aflitas. Essas pessoas estão cansadas, irmãos, de tanto sofrer, porque as coisas estão em desordem, as coisas estão, fora do lugar na casa delas. Por isso, irmãos, vamos sair para pregar o evangelho. Vamos fazer como o nosso Senhor Jesus tem um coração de splankinon, tem um coração de compadecer-se pelas pessoas, um coração que das entranhas vem aqueles sentimentos profundos, de ter compaixão das pessoas, tomar as dores das pessoas, saber o que as pessoas estão passando. Irmão, nós não somos aqueles que estamos dentro da nossa casa confortavelmente vivendo a nossa vida sem se preocupar com as pessoas. Não, nós saímos para procurar os aflitos, os exaustos. Senhor Jesus. Então em Betânia estava uma família, Lázaro, voltando lá para o João, Lázaro, Marta e Maria. Irmãos, muito provavelmente essa família e mais outros que eu vou falar representam a vida da igreja. Então o Senhor foi rejeitado pelos judeus e agora Ele quer encontrar as suas ovelhas. Ele quer nos mostrar, irmãos, Ele quer encontrar a sua igreja, o seu rebanho, as pessoas que são simples, estão sofrendo, aflitas, mas são pessoas que amam o Senhor, que querem ouvir a sua palavra. Irmão, nós somos esses, não somos? E essa Maria era irmão do que estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com seus cabelos. Vamos dar uma olhada no outro episódio, quer dizer, outro registro do mesmo episódio, Marcos 14. Marcos 14, versículo 3 em diante. Estando em Betânia, reclinado à mesa, em casa de Simão o leproso, veio uma mulher, trazendo um vaso de alabastro, com preciosíssimo perfume de nardo puro, e quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Quando essa mulher quebrou um vaso de preciosíssimo perfume e derramou sobre a cabeça de Jesus, os discípulos acharam isso um desperdício. Irmãos, o nosso amor pelo Senhor e o que fazemos pelo Senhor nunca é um desperdício. Quantas vidas, irmãos, quantas vidas são desperdiçadas por amor ao Senhor. Irmãos, na verdade, irmãos, tudo que nós fazemos, irmãos, ainda não é suficiente para a gente agradecer ao Senhor por tudo que Ele fez por nós. Por isso, irmãos, aí os discípulos perguntaram: por que esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres? E murmuraram contra ela. Irmãos, 300 denários, sabe quanto significa? Cada denário era uma moeda de prata, no tempo dos romanos, que era um bom pagamento para o trabalho de um dia. Um trabalho de um dia já é um bom pagamento, pagar um denário. Então 300 denários significa um bom pagamento para 300 dias. 300 dias, se você somar com os finais de semana, vai dar quase um ano. É ou não é? Quase um ano. Então seria o seu salário anual. Você imagina quanto é o seu salário anual? E uma mulher vem, quebra aquilo
e joga em cima de Jesus e acabou. E os discípulos acharam isso um desperdício. Mas Jesus disse: deixai-a, porque a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, quando quiserdes podeis fazer-lhe bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado o Evangelho, em todo o mundo o Evangelho, será também contado o que ela fez para memória sua. Irmãos, nós precisamos pregar o Evangelho e ganhar as pessoas, irmãos, que tenham essa mesma gratidão no coração para com o Senhor, tenham o mesmo amor de se desperdiçar sua vida, seu tempo, sua energia para com nosso Senhor Jesus. Você é essa pessoa? Se você é essa pessoa, quando você prega o Evangelho, você vai ganhar a outra pessoa igualzinha a você. Se você é indiferente, pensa mais em si do que no Senhor, você vai pregar o Evangelho e vai gerar outra pessoa igualzinha a você. Por isso, irmãos, nós precisamos pregar o Evangelho e gerar mais Marias, que amam o Senhor, que dão o melhor para o Senhor, consagram a sua melhor parte para o Senhor. Irmãos, é isso que o Senhor merece. Ó Senhor Jesus. João 12, ali então mostra nós vamos entrar ainda, amanhã. Então, João 12 é outro registro do mesmo acontecimento. Eu vou só ler rapidamente, embora não é tema dessa mensagem. João 12, versículo 3. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos, e encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Irmãos, essa mulher não só ungiu a cabeça de Jesus, e também enxugou com os pés. Esse bálsamo certamente chegou até os pés, deve ter ungido os pés e enxugou com seus cabelos. Sabe que são cabelos para uma mulher? Sabe não? Toda mulher valoriza seus cabelos, ou não? Os homens talvez não. Tanto é que o Senhor não deu muito cabelo, para alguns estão até careca, né? Mas para as mulheres é importante cabelo, é ou não é? As mulheres amam muito o cabelo, prezam muito o cabelo, né? Então o Senhor deu cabelos para as mulheres, para a sua glória. Sabia disso ou não? Primeira Coríntios 11, versículo 7 diz assim: porque na verdade o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Mas aí você vai para versículo 15, e que tratando-se da mulher, os cabelos para ela é uma glória. Você sabia disso? Pois o cabelo lhe foi dado em lugar de mantilha. Então, irmãos, que são os cabelos de uma mulher? É sua glória, é a melhor parte dela. Ela preza mais, ela gosta dessa parte, ela preza. Irmãos, ela deu a melhor parte dela. Ela se humilhou aos pés de Jesus e enxugou os pés de Jesus. Então não era só bálsamo, atitude dessa mulher. Vocês mulheres seriam capazes de fazer isso?
rebaixasse a tal ponto de usar seus próprios cabelos, de enxugar os pés de um homem? É difícil, né? Mas Maria fez isso, porque o Senhor está acima de tudo. Os judeus rejeitaram Jesus. Agora Jesus veio procurar essas pessoas. Você faz parte dessas pessoas? Que amam ao Senhor incondicionalmente, que amam o Senhor e dão melhor para o Senhor, enquanto os outros acham que desperdício. Onde você vai nesse feriado de carnaval? Vai para a praia? Vai para algum campo? Né? Onde você vai? Eu vou para a conferência. Aí seus amigos vão dizer: que desperdício de tempo. Vocês poderiam estar aproveitando para outra coisa. Não, irmãos, para eles pode ser desperdício, para nós não. Para nós é a melhor parte. Senhor Jesus. Voltando então para o texto, João 10. Não, João 11, né? Versículo 3. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Glorificado. Irmãos, o Senhor, né? O Senhor sabia que ia chegar o momento que Ele iria ressuscitar Lázaro. Versículo 5. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Irmãos, Jesus ama os seus. Ele guarda os seus. Ninguém os arrebata da mão dele, e ninguém os arrebata da mão de Deus, porque Ele e o Pai são um, tá? Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, Jesus ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Irmãos, para vocês entenderem um contexto, melhor contexto, Jesus estava além do Jordão, certo? E Betânia estava já pertinho de Jerusalém. Não sei se vocês sabem, Jordão fica ali num terreno, num relevo mais baixo. Para chegar em Jerusalém, irmão, precisa ter uma subida longa, tá? Então ele estava além do Jordão. E quando soube, né, e Betânia ficava aqui, ao sopé do Monte das Oliveiras. Então, para ele chegar daqui a aqui, irmãos, leva um tempo. E quando ele soube que Lázaro estava doente, as irmãs dele foram avisar que Lázaro estava doente, é para ele poder ir lá logo, porque vai levar um tempo ainda. Então, mas Jesus se demorou mais 2 dias. Jesus não foi imediatamente, porque ele sabia que essa ação ia ser para a glória de Deus. E você sabe que a ressurreição, já vou adiantando, a ressurreição de Lázaro, irmãos, foi uma coisa que impactou a região da Judéia. E depois da ressurreição, vocês vão ver ainda lendo comigo o texto, depois da ressurreição, irmão, muitos creram no Senhor Jesus. Era isso que Jesus queria fazer, tá? Então aqui diz assim, depois disse, versículo 6, depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia, quer dizer, vamos subir, vamos para Jerusalém, tá? Vamos para Betânia, vamos outra vez para a Judéia. Aí disseram-lhe os judeus, né? Mas até agora há pouco procuravam apedrejar-te, e agora você quer voltar para lá? Você não tinha os abandonado e agora você vai voltar para lá, né?
Aí respondeu Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. O que ele quer dizer com isso? O que Jesus quer dizer com isso? Jesus quer dizer que Ele era a luz do mundo. Se Ele se propõe a ir até a Judeia, ninguém ia lhe fazer mal antes do tempo proposto por Deus. Então, enquanto Ele estiver, se os discípulos forem atrás dele na luz do mundo, durante o dia ninguém vai fazer-lhe mal. Mas vai chegar um dia que Deus vai permitir lhe fazer mal, quiser, vão prendê-lo, tá? Então não é momento ainda estamos de dia, tá? Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz, tá? Isso ele dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Vocês entenderam aqui? Não? Dá uma olhada no tempo, no timing, no tempo. Jesus estava longe, estava aqui embaixo, além do Jordão. Lázaro estava aqui em cima, em Betânia, já perto de Jerusalém. Para Jesus chegar daqui para cá, leva algum tempo, talvez alguns dias. E quando Jesus disse: vamos subir para a Judeia, para os discípulos, é nesse momento, quando ele se decidiu subir para a Judeia, irmãos, ele disse para os seus discípulos que Lázaro adormeceu. Lázaro morreu. Então Lázaro morreu aqui, estando ele ainda aqui, tá? Então como ia dar tempo para ajudar, né, Lázaro, tá? Então vamos lá. Ó Senhor Jesus. Então, durante a festa da dedicação, né, capítulo 10, versículo 40, os judeus queriam apedrejá-lo, não é isso? Aliás, versículo 30, né? Versículo 30. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar, tá? E Jesus havia se retirado para além do Jordão, e Jesus havia dito em João 10, versículo 17 e 18, né? Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Esse mandato eu recebi de meu Pai. O que ele quer dizer com isso? Ninguém é capaz de armar uma emboscada e matar Jesus. Se ele vai para a morte, é porque ele voluntariamente entregou a sua vida pelas ovelhas. Então, isso ele dizia para os discípulos ficarem tranquilos. Quando não é chegada a hora, não vai acontecer, porque ninguém tem autoridade para tirar a vida dele sem que ele concorde, certo? Senhor Jesus. Então voltando lá. E Jesus era a luz do mundo. Enquanto ele estiver na terra, é de dia, e quando ele morrer, será de noite. Assim, se os discípulos confiarem na palavra de Jesus e segui-lo para a Judeia, não tropeçarão, porque estão com a luz desse mundo. Andando de dia, ninguém tropeça, tá? Então, isto ele dizia, depois ele acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Versículo 12: disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Quer dizer, os discípulos não estavam mais entendendo. Se ele amava tanto a Lázaro, quando recebeu a notícia que ele estava doente, por que não foi? Porque ainda demorou 2 dias, e depois de 2 dias, ele ainda fala: Lázaro está dormindo. Então,
Se está dormindo, está tudo bem, né? Aí então Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que estivesse falando do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Lázaro morreu. Então Tomé, chamado Dídimo, de vez em quando uns discípulos dão fora, né? Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: vamos também nós para morrermos com ele. Ó Senhor Jesus. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 4, Paulo esclarece aos Tessalonicenses que não precisam ficar tristes demais com os entes queridos que morreram em Cristo. Criam em Jesus, mas morreram. Versículo 13 diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Esse dormir aqui é os que morreram, tá? Para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Se algum ente querido seu morreu, ele creu em Jesus, então ele morreu em Cristo. Ele não morreu, ele dorme. Ele está dormindo, descansando. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Se você teve algum ente querido que morreu, quando o Senhor Jesus, que crê em Jesus, que creu em Jesus, quando o Senhor Jesus voltar na sua vinda, segunda vinda, Ele trará os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, Ele descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Então, nós, os que cremos em Jesus, quando nós morremos, quando esse corpo físico morrer, irmãos, não terminou o nosso ser. Nós apenas dormimos. E nós iremos, irmãos, se você creu no Senhor Jesus, você irá para o Hades, mas na seção onde está o Abraão. Você quer ir para lá? Bom, eu por enquanto não quero ir ainda, tá? Existem duas seções no Hades. Uma seção onde está Abraão, outra seção, irmãos, onde estão os tormentos. Se você creu no Senhor Jesus, você vai na seção mais prazeroso, né? E se você não crê em Jesus, vai para a seção de tormentos. Por isso, irmãos, vamos salvar as pessoas, o máximo possível de pessoas, né? Se possível, vamos esvaziar do outro lado, né? Vamos trazer as pessoas para o lado de cá, né? Vamos pregar evangelho.
Ainda que seja, irmão, um encontro que você teve com ele na rua, o ajudou a invocar o nome do Senhor, ele realmente foi salvo, pelo menos você tirou da sessão de tormentos, tá? Senhor Jesus. Ficou evidente, irmãos, que Jesus estava na esfera do céu e os discípulos estavam na esfera da terra. Tomé se mostrou corajoso para morrer com Jesus, mas não era nesse sentido, certo? Então vamos continuar no capítulo 11, onde nós estamos? Versículo 15, né? E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Quer dizer, ele se alegre porque os discípulos ainda estavam longe e Lázaro já morreu distante de lá, tá? Então, para eles poderem crer, tá? É isso que eu vou mostrar daqui a pouco. Então, né? Versículo 17: chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. 4 dias. Irmão, 4 dias o corpo já se decompôs, já está num estado avançado de decomposição, não é verdade? Então, irmãos, Jesus fez questão de que quando chegasse lá, estivesse já há 4 dias sepultado. Ora, Betânia estava cerca de 15 estádios perto de Jerusalém, isto é, cerca de 3 quilômetros. Então, muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Marta, né, e Maria para as consolar a respeito de seu irmão. Marta, quando soube que vinha Jesus, ele saiu ao encontro do Senhor, né? Maria, porém, ficou sentada em casa. E também para vocês entenderem agora, Jesus então subiu até Jerusalém, deve ter levado alguns dias, e quando chegou perto de Betânia, ele não havia entrado na aldeia. Ele estava na entrada da aldeia. Quando a Marta soube, deixou a Maria em casa e foi ao encontro do Senhor aqui na entrada da aldeia, tá? E Marta, né, disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Quer dizer, de certa forma, Marta estava culpando a Jesus. Porque quando nós notificamos, pedimos para informar, né, que Lázaro, a quem amas, estava doente e não veio imediatamente, agora não adianta mais, né? Mas também sei, só que ela de um lado amava Jesus, mas por outro lado também tem conhecimento bíblico das Escrituras. Então também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Então declarou Jesus: teu irmão há de ressurgir. Marta, acredite na minha palavra, o seu irmão vai ressuscitar. Aí replicou Marta: eu sei. Irmãos, olha como nós somos cheios de conhecimento bíblico e que nos torna doutrinários. Nós não conseguimos experimentar o poder realmente que há na palavra. A gente fica cheio, recitando versículos, né, falando, né, do conhecimento bíblico que nós aprendemos, em vez de crer na palavra viva do Senhor Jesus. Eu sei, né, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Quando chegar no último dia, Jesus quer ressuscitar agora. E ela está falando do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou o quê? Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a própria ressurreição. Não é que eu tenho capacidade de ressuscitar, eu sou a ressurreição. Eu sou a própria vida.
E essa vida de ressurreição, nem a morte consegue vencer, porque a ressurreição já venceu a morte. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Crês isto? Ó Senhor Jesus. Em 1 Coríntios 15, versículo 54. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, sabiam que nós que cremos em Jesus, este corpo físico se corrompe, não é isso? O dia que esse corpo parar de funcionar, já começa o processo de decomposição, de putrefação, tá? Por isso, irmãos, esse corpo é corruptível, mas graças a Deus, Deus vai nos dar outro corpo. Deus vai nos fazer revestir de incorruptibilidade. Nós vamos receber um corpo incorruptível, não se corrompe mais, nunca mais. Então, quando esse corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal, esse corpo hoje é mortal, se revestir de imortalidade. Irmão, você sabia que esse é o nosso futuro? As nações, tanto no milênio como na Nova Jerusalém, serão seres humanos que permanecerem vivos até lá, e não tenho tempo de explicar, os que o Senhor considerarem como ovelhas, né? Porque os cabritos serão lançados no lago de fogo. Os que são considerados como ovelhas viverá na esfera dos 1000 anos. Vocês se lembram disso ou não? Não tenho tempo de explicar sobre isso. Então eles vão viver com esse corpo humano físico, só que vão viver na esfera já do milênio e depois na eternidade. Mas continuarão, irmãos, com esse corpo. Você e eu não. O Senhor vai trocar esse corpo corruptível. E a mim, André. Que maravilha, né? O Senhor vai colocar um corpo imortal. Nós vamos receber um corpo como o Senhor Jesus depois da ressurreição. Ele tinha aquele corpo da ressurreição, um corpo espiritual. Os discípulos estavam no recinto fechado, as portas, janelas fechadas, e Jesus entrou lá. Como? Apareceu. Ele não era mais matéria, não era mais um corpo físico, mas ao mesmo tempo os discípulos podiam apalpar sua mão, podiam apalpar o seu lado. Como é isso?
Irmãos, esse é o corpo da ressurreição. E você receberá um corpo desse. Aí esse corpo, você pode vender o seu carro. Esse corpo não vai precisar de carro, não. E nem precisa de avião. Nós vamos deslocar de um lado para o outro, como o Senhor Jesus desloca, depois da ressurreição. Vocês entenderam ou não? Só pensar nisso, irmão, nós temos que dobrar o joelho e agradecer ao Senhor. Por isso os vencedores, durante o milênio, terão como reinar com Cristo. Senão, como é que nós vamos reinar com Cristo com corpo físico? Imagina a minha ainda com corpo físico, reinando durante 1000 anos com o Senhor. Vai ser difícil, né? A cadeira de rodas, é difícil. Irmãos, mas nós vamos receber um corpo da glória. O Senhor vai falar assim: cuida da Ásia. Aparecemos lá. Cuida da Austrália. Estamos lá. Não precisa de avião, não. Não é? Não precisa de espaçonave. Nós teremos esse corpo da ressurreição. E aqui fala: onde está a tua vitória, ó morte? Irmãos, a morte tem vitória enquanto tem ser humano. É ou não é? Enquanto a vida humana continua, todo dia tem morte acontecendo, não tem? O homem, todo homem tem que morrer, não tem jeito. Vai morrer um dia. Eu espero que o Senhor volte antes, né? Então aqui diz: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? O que é aguilhão? Aquele ferrão de abelha, aquele ferrão de escorpião, né? O aguilhão da morte é o pecado. Ele te deu uma espetada. Quando te deu uma espetada, o pecado entrou em você. É pecado entrando em você, você está fadado à morte. Vocês entenderam ou não? O aguilhão da morte é o pecado. E quando o homem caiu, irmão, caiu o pecado, contaminou o homem, entrou no homem, irmão, todo homem morre. Mas graças a Deus, irmãos, a ressurreição venceu a morte. Um dia nós vamos ser ressuscitados. Aí a morte não tem mais poder sobre nós, nunca mais. Tá bom. Tá contente? Não, tem que ficar contente com isso. Vamos voltar lá para o João. João 11. Senhor Jesus. Aí Marta diz assim: sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Muito bem, ela tem crido que Jesus Cristo, né, é o Filho de Deus que devia vir ao mundo, mas ela não creu que seu irmão ia ser ressuscitado. Entendeu? Então, irmão, nós precisamos crer na palavra do Senhor, ainda que seja impossível. Deus tem poder. A palavra tem poder. Você acredita que a palavra tem poder? Porque a Marta toda hora está pensando: mas meu irmão já está lá no túmulo faz 4 dias. Já está apodrecendo lá. Já cheira mal lá. Como Jesus fala que Ele é a ressurreição, Ele vai ressuscitar? Não, Ele certamente deve estar dizendo do último dia. Não é agora. Jesus está falando agora. Ó Senhor Jesus. E tendo dito isso, a Marta se retirou, né? E chamou Maria, quer dizer, lembre-se que Jesus estava na entrada da aldeia. Na entrada da aldeia. Foi lá chamar a Maria, sua irmã, e lhe disse em particular: o mestre chegou e te chama. Eu não sei se Jesus realmente chamou, né? Mas de qualquer forma, Marta falou, né, mestre chegou e te chama. Quer dizer, quem sabe você vai lá, convence a Jesus de que ele chegou atrasado. Ela então, ouvindo isto, levantou-se depressa, foi ter com ele.
pois Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Marta em casa e a consolavam, vendo-a levantar-se depressa e sair, seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Então vamos junto com ela, vamos lamentar junto com ela, vamos chorar juntamente com ela, certo? Ó Senhor Jesus. Irmãos, primeiro eu quero nesse momento fazer você acreditar que Deus tem um poder. Irmãos, não há impossível para Deus. Não há impossível para Deus. Vocês se lembram quando eu li Efésios capítulo 1 com vocês? Efésios capítulo 1, que Deus tem a suprema grandeza do seu poder. Vocês se lembram desse trecho? Versículo 19, Efésios 1, 19. E qual a suprema grandeza do seu poder? Irmãos, a suprema grandeza do seu poder, irmãos, falar que é grande já é uma coisa, e supremamente grande. O poder de Deus, irmãos, é supremamente grande. Mas esse supremo poder, suprema grandeza do poder de Deus, funciona como? Porque para Deus não é impossível Ele é que criou tudo. Ele do nada, com uma palavra, formou o universo. Ele tem um grande poder. Mas hoje, na sua vida, na época da igreja, esse poder, Deus quer atuar. Para a sua obra acontecer, Deus quer atuar, mas Ele precisa que você acione esse poder. Como você pode acionar o poder? Crendo. Por isso, irmãos, os nossos adolescentes estão detonando esse poder, estão dando start, não é isso? Está acontecendo um milagre na vida dos adolescentes, e quando eles saem, está acontecendo nas ruas milagres. Por quê? Porque eles, na sua simplicidade, simplesmente creem. Nós, os mais adultos, questionamos muito. É mais difícil a gente crer. Os mais novos, irmão, não tem dificuldade, eles creem. E creem, irmãos, o poder é acionado. Quando o poder é acionado, milagres acontecem. Por isso, irmão, daqui para frente, nós podemos acionar o poder de Deus. Vamos acionar o poder de Deus. Como diz vou até falar de cor, 1 Tessalonicenses 2,13. A mim, você gosta desse versículo. Como é que fala esse versículo? Chama a Rosa. Ah, está aqui, né? Por isso que você está sabendo falar, né? Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra, que de mim ouvistes, que é de Deus, acolhestes como palavra de Deus e não de homens, e sim, como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós os que credes. Está operando. Irmão, está operando eficazmente em vós os que credes. Ó Senhor Jesus. Aí o que acontece? Vamos lá. Quando Maria chegou, ao lugar, versículo 32, chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se, e perguntou: onde o sepultastes? Eles responderam: Senhor, vem ver.
Jesus chorou. Jesus chorou. Irmãos, olha só, Jesus sabia, Jesus muito bem que poderia ficar frio, porque ele sabia que daqui a pouco, pelo poder de Deus, o Lázaro vai ser ressuscitado. Então para que chorar? Para que lamentar? Mas irmãos, olha só a humanidade de Jesus. Jesus se compadecia com as multidões que estavam aflitas, exaustas. Jesus se compadeceu com Maria, com Marta, com as pessoas que ali estavam. Ele se comoveu, ele também chorou. Bom, Jesus também chora. Jesus se compadece da sua situação. Não pensa Jesus como Deus não me entende não. Como Jó, né? Jó reclamou: Deus, tens tu olhos de carne? Né? Você conhece os dias de um mortal? Você não conhece não? Não conhece meus sofrimentos? Irmãos, não. Jesus sim, Deus se tornou homem. Jesus se compadece de você. Ó Senhor Jesus. Ou não? Dê uma olhada em Hebreus 4,15. Hebreus 4,15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Você sabia que Jesus, ele foi tentado à sua semelhança como homem? Ele conhece nossas fraquezas. Por isso não tenha medo de dizer: Senhor, eu estou fraco, eu estou triste. O Senhor vai se compadecer de você, Ele vai te salvar. Perdão. Então, ao ver Maria chorar, né, Jesus então se agitou no espírito e comoveu-se. Voltando lá para João 11, perguntou, né, onde sepultasse. Eles responderam: Senhor. Eles responderam: Senhor, vem ver. E Jesus chorou. Então disseram os judeus: vede quanto o amava. Jesus, a humanidade de Jesus é refinada, tá? Mas alguns objetaram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer que esse não morresse? Quer dizer, todo mundo estava culpando que Jesus não poderia ter chegado antes, evitasse essa morte. Versículo 38. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta, e a cuja entrada tinha posto uma pedra. Então ordenou Jesus: tirai a pedra. Mas disse-lhe Marta, irmão do morto: Senhor, não abre não tira a pedra não, porque já cheira mal, porque já é de 4 dias. Irmão, não existe, ninguém consegue fazer isso, ninguém faz esse milagre. Como é que Lázaro vai voltar? Vai voltar à vida, se o seu corpo já está se decompondo? Como restaurar a vida? Como restaurar os músculos? Como restaurar o sistema nervoso? Como restaurar todos os órgãos internos, irmãos, se já há 4 dias decomposto? Irmãos, o poder de Deus é muito acima do que você pode imaginar. Eu não sei também, não pergunta para mim. Fisicamente eu não sei. Eu pergunto para os médicos: médico, como é que pode? Como é que pode uma coisa já decomposto e de repente restaurar a vida? Irmãos, só Deus mesmo pode fazer isso. Irmãos, eu sou a ressurreição e a vida, disse Jesus. Por isso, irmãos, não creia, irmãos, que Deus não possa fazer a sua obra aqui na terra. Não creia na sua lógica. Não queira fazer a obra de Deus na sua sabedoria. Não queira fazer a obra de Deus, né, mediante sua linguagem persuasiva de sabedoria humana. Não, nós não precisamos disso, nós precisamos da palavra. E a palavra onde está o poder de Deus. E o poder de Deus, irmãos, é acionado quando nós cremos. Por isso, irmãos, vamos crer. Crer na palavra com simplicidade, obedecer,
praticar, irmãos, as coisas vão acontecer. Por isso eu digo, irmãos, se nós continuarmos nesse caminho, nós vamos trazer o Senhor de volta. O Senhor é capaz de fazer isso. Ó Senhor Jesus. Então Jesus, ordenou, tal. Aí a Marta falou, não tira não, já cheira mal. E respondeu-lhe Jesus, não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Eu vou falar para vocês também, se vocês crerem, vocês vão ver a glória de Deus. O que o Senhor fez até agora, irmãos, ainda é só começo. O Senhor vai fazer muitas coisas ainda. Se vocês crerem, vocês vão ver a glória de Deus. Tiraram então a pedra, e Jesus levantou os olhos para o céu e disse, Pai, graças te dou, porque me ouviste. Irmãos, aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz, Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. Aí saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus, desatai-o e deixai-o ir. Irmãos, quantos de nós, irmãos, estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Se você também é um desses que é difícil acreditar, um morto de 4 dias poder ser restaurado a vida, irmãos, imagina você estava morto há mais dias. Efésios capítulo 2. Estava ou não estava? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Não só mortos, irmão, nós éramos controlados, pela autoridade das trevas, o espírito da desobediência. Irmão, nós éramos totalmente mortos e escravizados, não tínhamos nenhuma liberdade. Entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Aí um dia o Evangelho chegou até você, e você já estava há 4 dias sepultado, e Jesus um dia disse, vem para fora. E você saiu da esfera da morte, e nunca mais você estará debaixo da escravidão da morte, do pecado, dos principados e das potestades. Certo ou não? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Fomos ressuscitados, fomos salvos. Versículo 6. E juntamente com Ele nos ressuscitou. Lázaro, vem para fora. Nós somos os que foram ressuscitados juntamente com Cristo. E não só isso,
Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Não só fomos ressuscitados, nós fomos levados para o céu. Você está vendo essa realidade? Desata-lhe as ataduras, tira tudo que amarra ele, porque, irmãos, aqui ó, Efésios 4, vou terminar com Efésios 4, pode ser? Porque Deus te ressuscitou, porque Deus te fez assentar nos lugares celestiais, porque Deus quer usar você agora para edificar a igreja. Agenda positiva, agenda positiva, agenda positiva, agenda positiva. Então o Senhor quer desatar as suas ataduras, que você não conseguia fazer a obra de Deus, e agora Deus quer te desatar para você, Deus vai te capacitar para fazer a obra de Deus. Quer fazer? Então olha bem para capítulo 4 de Efésios, versículo 8. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, ele levou cativo o cativeiro. Quem é o cativeiro? Lázaro, que estava na morte. Você e eu estávamos mortos em nossos delitos e pecados, debaixo do controle do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, Nós estávamos debaixo da autoridade das trevas, não tínhamos liberdade, aí estávamos todos mortos na morte. Aí quando Jesus desceu à morte, dá uma olhada aqui, versículo 9. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Jesus foi até lá para buscar você. Você estava lá com Lázaro, morto, os seus delitos e pecados, escravizado pela autoridade das trevas, do pecado e da morte. Então, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Como Ele vai encher todas as coisas? Ele vai usar você. Ele te libertou lá da morte e Ele te mandou tirar as ataduras, liberou você. Você estava cativo e agora Ele te levou às alturas e de lá Ele concedeu dons aos homens. Está no versículo, né? E Ele mesmo, né? E Ele mesmo concedeu, versículo 11, Ele mesmo concedeu uns para apóstolo, outro para profeta, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então Deus ressuscitou você e eu. Por quê? Porque Ele nos tirou lá do Hades. Éramos escravos da morte, éramos escravos do pecado, e nos tirou de lá e nos levou para sentar nos lugares celestiais em Cristo. E novamente Ele concedeu-nos como dons para o corpo de Cristo, para a igreja. Ele concedeu você e eu para agora edificar a igreja. Você está entendendo? Então não pense que você foi feito só para ganhar dinheiro, não. Você foi feito para edificar a igreja. Por isso, capítulo 2, versículo 10. Pois somos feitura dele. Essa palavra feitura é poema, mas também significa uma mão de obra especializada para edificação da casa de Deus. Então Deus trabalhou em nós, nos tirou da morte, nos ressuscitou, nos colocou nos lugares celestiais. Ele também nos preparou, cada um, durante a nossa vida toda. Ele nos preparou, está nos preparando, sabe para quê? Aqui diz assim: somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Que boas obras são essas? De ajudar um velhinho a atravessar a rua, de dar uma esmola. Que são essas boas obras? Edificar a igreja. E como é que Ele te preparou? As quais deu de antemão
preparou para que andássemos nela. Irmão, tudo que aconteceu na sua vida, Deus era a preparação do Senhor para este momento. Deus quer você edificando a igreja. Por isso, irmãos, vocês precisam entender que derramar o bálsamo não é desperdício. Deus não tirou do túmulo, Deus não tirou do cativeiro. E agora, irmãos, mais do que nunca, nós temos que ser como a Maria, quebrar no nosso melhor, dar para o Senhor e dar para a igreja. E só aqui é para a edificação da igreja. Ó Senhor, vou só terminar de ler João 11 e acabou, tá? O que diz aqui? O que tem? Últimos versículos aqui, né? Aí muitos, versículo 45. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Vocês se lembram que Jesus então deixou, né, os líderes judeus, os judeus que não queriam crer nele de jeito nenhum, ele se apartou deles para procurar suas próprias ovelhas. E agora, irmãos, ele ressuscitou a Jesus também justamente para procurar essas ovelhas que vão ouvir e conhecer a sua voz, tá? E outros, porém, foram ter com os fariseus e lhe contaram os feitos que Jesus realizara. A partir daí, irmãos, o Senhor ganhou um grupo de pessoas que amam a Ele, que creem na sua palavra e creem que Ele era o enviado de Deus, creem que Ele é o profeta que não fala suas próprias palavras, mas Ele fala conforme o que o Pai lhe manda falar, e crê que Ele está fazendo a obra de Deus, Ele vai realizar toda a obra que Deus está para fazer até a consumação do século. E você e eu vamos participar disso. Amém.